Nós estamos aqui em mais uma live terapia, isso mesmo, nós estamos aqui em mais uma live terapia, aonde nós vamos aqui compartilhar com vocês como que o abuso, o abuso, ele pode destruir a identidade de uma pessoa. Muitas vezes as pessoas, elas não entendem, o porquê que elas sentem algumas coisas no seu corpo, na sua alma, nos seus pensamentos. E nessa live terapia de hoje nós vamos falar sobre isso, Então eu quero dar para você que está aqui comigo desde o início, as boas-vindas. Me diga seu nome, aonde você está aí nos assistindo. E eu tenho certeza que essa live ela vai ficar marcada no teu coração, vai ficar marcada na tua história, porque nós vamos falar algo que é muito sério, algo que muitas vezes as pessoas elas não entendem, elas não compreendem, Como que um abuso ele pode marcar tanto a vida de uma pessoa. E é exatamente isso que acontece quando uma pessoa passa pelo abuso, E existem tipos de abuso. Então, assim, eu quero que você que pode, compartilha já essa live, vai aqui, aqui embaixo, no cantinho tem o aviãozinho, envia essa live para o máximo de pessoas que você puder, compartilha essa live, porque aquilo que nós vamos falar aqui é algo muito precioso, é algo realmente que ele traz consigo grandes ensinamentos, E como você que está aqui nos acompanha, sabe que a nossa base, a nossa fé é Cristo. E Cristo, Ele tem esse poder de agir naquelas áreas que você muitas vezes pensa que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que não tem mais solução para você. Mas eu estou aqui nessa noite para falar de um tema sensível, um tema que muitas vezes as pessoas não gostam de tocar nesse assunto, Só que quando a dor, ela se cala dentro de uma alma, vem as consequências. Então, assim, eu quero convidar você que está aqui comigo para ficar até o final, porque no final nós teremos uma meditação guiada, uma reflexão muito forte. E eu digo para você, é um tema sensível? Sim, mas é um tema necessário. Muitas pessoas passam pelo abuso, e abuso esse que pode ser um abuso físico, também pode ser um abuso ministerial e também pode ser um abuso psicológico. Então é muito importante você entender que existem tipos diferentes de abuso e que a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz uma história de abuso. E talvez você nunca leu, você nem sabe da existência dessa história na Bíblia. E a gente vai poder entrar nessa história e ver o que isso causa, como isso destrói a identidade de uma mulher, a identidade também dos homens, A identidade do ser humano, porque o abuso ele vem com as características, de tirar você da sua realidade, daquilo que você realmente nasceu para ser, porque Deus, ele criou você com um propósito, ele criou você com características específicas para que você viva o seu propósito. Só que muitas vezes, por conta do abuso que você sofreu, desde lá da infância, talvez um abuso que você sofreu já na adolescência, um abuso que você sofreu já sendo adulto, adulta, transformou, e mudou a tua identidade. Então, compartilha essa live aí, vai aqui no aviãozinho, nesse ladinho aqui, E envia essa live no WhatsApp, envia aí no direct para os seus contatos, envia para o máximo de pessoas que você puder, porque você talvez não sabe,
mas você talvez se relaciona com alguém, você é amigo, é colega de trabalho, é primo, né? É sobrinho, é tio, tia de alguém que sofreu um abuso. Ou talvez você até casou com alguém que sofreu um abuso, mas por ser algo que dói tanto, que machuca tanto, que até de pensar nisso, a pessoa ela se fecha. E talvez você nunca ouviu falar, talvez ela nunca te falou, ela nunca te contou, mas talvez é algo que ela sofre e sofre muitas vezes calado, calada. Então, compartilha essa live, coloca ela nos teus stories para que outras pessoas também possam chegar aqui e receber essa dose de cura através dessa live terapia. É um momento, é um espaço aonde eu abro aqui na minha agenda, no nosso consultório online, para trazer para você que nos acompanha aqui um pouco de cura, de discernimento, de direção. Porque eu quero dizer para você que está aqui comigo, não são nenhuma, nem duas, nem três, nem 10. São várias pessoas que chegam até o nosso WhatsApp falando justamente sobre: Paty, eu sofro porque eu não sei quem eu sou. Eu perdi a minha essência, eu perdi a minha identidade. E talvez você que está assistindo também passa por isso e perdeu a sua identidade, talvez por conta de um abuso. Existem vários motivos que você pode ter perdido a sua identidade. Mas na live de hoje, eu quero falar para você que perdeu a sua identidade por conta de um abuso, tá certo? Então, eu vou dizer para você que tá aqui, é um tema, eu já vou repetir, é um tema sensível, mas é um tema necessário, tá bom? É sensível, mas é necessário. E eu vou te convidar novamente. Deixa aqui para mim nos comentários o seu nome, a sua cidade, aonde você está nos assistindo, e eu vou te convidar para permanecer aqui comigo até o final, porque no final nós vamos ter aqui uma meditação guiada, né? Eu gosto muito de fazer isso porque é uma meditação guiada cristã, aonde eu vou levar você a entender que a cura ela está acessível. Mas que muitas vezes a gente pensa assim, mas isso aconteceu, Paty, eu era criança, eu nem penso mais nisso, faz tanto tempo que o abuso que eu sofri aconteceu, que eu não penso mais nisso. Só que por mais que você diga, ou essa pessoa que talvez vai chegar aqui depois para assistir essa live e diga assim, eu não penso mais naquilo que me aconteceu, muitas vezes continua reverberando aí na sua mente, continua indo e voltando essas lembranças, ou a dor que isso causou, ou o fato de você achar que precisa ser aceito por todo mundo, o fato de você achar que precisa ser a boazinha, que não pode se expressar, que não pode falar, o fato muitas vezes de você sentir dores no seu corpo. Tudo isso vem da falta de identidade causada pelo abuso que te destrói. Porque o abuso, infelizmente, ele faz isso. E eu vou compartilhar então com vocês uma história que foi real, né? Porque está aqui, ó, na palavra de Deus. Se você quer, se você pode, abra sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 13, aonde fala de Amnon e Tamar. Eles eram irmãos, os dois eram filhos do rei Davi. Então, eles eram irmãos por parte de pai. Eles tinham mães diferentes, mas eram filhos do mesmo pai, né? O rei Davi, que provavelmente você conhece, você já ouviu histórias do rei Davi. Aqui no versículo 1 do capítulo 13 de 2 Samuel diz assim: passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Tamar significa
tá? Palmeira, sobrevivente, aquela que permaneceu firme. Cada nome tem o seu significado, né? Que conta muito da sua identidade. E na época da Bíblia, os pais, eles davam nomes aos seus filhos, principalmente falando sobre as características, sobre aquilo que representava, aquilo que significava aquele nome. E Tamar significa palmeira, sobrevivente, alguém que permaneceu firme. A Bíblia diz que ela era muito bonita, tá? E aí, aqui continua dizendo assim: Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã. E aí diz assim, ó, a ponto de adoecer. Sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto e ele disse a Amnon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que você não me conta o que está acontecendo? Então Amnon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão, por parte de pai. Versículo 5. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que você está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e me dê de comer, e que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. Versículo 6. E assim Amnon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare bolos diante de mim para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e amassou, e fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amnon disse: mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. Amnon disse a Tamar: traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Versículo 10, né? Traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon a agarrou e disse-lhe: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. E aí ela diz para ele: não faça essa loucura. Versículo 13. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois disso, Amnon sentiu por ela grande aversão. A aversão era maior do que o amor que ele sentiu quando tinha a amado. E então ele disse: levanta-te e saia daqui. Versículo 16. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão,
Porque me manda embora? Seria ainda um mal maior do que o outro, o que você me fez. Porém, ele não quis a ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: ponha esta mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestiu uma única túnica de talar, de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei, que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça e rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Foi o seu irmão, Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Aminon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Esse é seu irmão, que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon por ter violentado Tamar, sua irmã. Veja você que essa história tão triste, ela se encontra na palavra de Deus. Ela está na Bíblia. E você que está aqui comigo, talvez chegou depois, né? Onde está, Paty, escrito isso? 2 Samuel, capítulo 13. A Bíblia vai falar que os filhos de Davi, porque Tamar era uma princesa, a Bíblia diz que ela usava uma túnica com mangas compridas, de várias cores, porque aquilo representava a sua identidade. A princesa, a filha do rei que Tamar era. E quando Aminon, ele força ela, né? Primeiro, ele a engana, porque ele diz que tá doente, né? Tá angustiado, que precisa que ela faça o alimento para ele. Ele usa da manipulação para que ela se aproxime dele. E aí ele força ela. Ali acontece o abuso, né? E você vê que esse abuso que ela sofreu, quando ele pega ela à força, rasga a sua túnica, rasga a sua identidade, rasga ali não só uma roupa, mas ele rasga a sua dignidade, porque Tamar era uma princesa, filha do rei, com um destino real, até ser abusada pelo seu meio-irmão Aminon. E a Bíblia aqui fala que ela diz para ele no versículo 12, não faça essa loucura, porque aonde eu iria com a minha vergonha, ela diz, não faz isso. Se você pedir para o nosso pai, o rei, ele vai deixar a gente se casar. Mas ele não queria compromisso com Tamar. Ele não queria algo duradouro com Tamar. Ele não queria casar com Tamar. Ele queria apenas uma noite. Ele queria abusar de Tamar. E muitas vezes você, mulher que está aqui acompanhando essa live, você que está aqui acompanhando, seja homem, mulher, talvez você também foi enganado. Usaram, né, de artimanhas para enganar você, para chamar você para o quarto, para chamar você para uma situação onde abusaram do seu bom coração, né? O coração maternal de Tamar fez com que ela fizesse os bolos e, preocupada com o irmão, chegasse próximo à cama dele para servir ele. E aí o que aconteceu? Ele abusou dela. Ele rasgou a identidade dessa mulher, dessa jovem. E talvez você está aqui e você passou também por situações de abuso, aonde
abusaram de você. E como eu disse no início da live, existe o abuso emocional, né? Abusaram de você emocionalmente. Você foi lá, você fez de bom coração, você contribuiu, você ajudou, você se doou, porque isso tá em você. Isso talvez era a sua essência, fazia parte de quem você era, e talvez hoje você se fechou para ajudar as pessoas porque você pensa assim: não, eu já ajudei tanto e olha no que deu. E aí você saiu do seu lugar, da sua identidade, daquilo que Deus colocou em você. Boa noite, Luzilene. Seja bem-vinda à nossa live. Boa noite a Gisele também, né? A Gisele lá de Minas Gerais, né? O Naí, se eu não me engano, né? A Luzilene do Rio de Janeiro. E você que está aqui acompanhando a nossa live, coloca aí a sua cidade, aonde você está nos acompanhando. Sejam bem-vindos aqui na nossa live. 2 Samuel, capítulo 13. Existe o abuso emocional, que é quando você passa pela decepção. Mas também existe o abuso espiritual, quando usam você, usam o seu bom coração, o seu servir a Deus e acabam abusando. E também existe o abuso físico, que aí é o que Tamar sofreu, que é o que muitas pessoas sofrem. Lá, muitas vezes na infância, na primeira infância, na adolescência e na fase adulta. E isso é tanto homens quanto mulheres, né? E talvez você tá aí sofrendo, calada, calado, não conta para ninguém, não se abre. Boa noite, a Rosilane lá de São Paulo, e a Sarinha, minha filha, tá lá na sala com a Manu, né, aqui em Xaxim, Santa Catarina. Sejam bem-vindas aqui na live. E eu quero dizer para você, muitas vezes, né, esse abuso, se você for ver, Tamar, ela disse assim: olha, não faz isso, meu irmão, não faz, mas ele fez. E o mais triste dessa história, para mim, né? Porque eu já li muitas vezes essa história, eu já vi séries, eu já vi cena em teatro, e o mais triste dessa história é que depois que ele faz isso, ele expulsa ela do quarto e ele fecha a porta. O mesmo amor, o mesmo desejo que ele tinha por ela se transformou em nojo, né? A gente pode dizer assim, nojo. Em assim, não te quero, não chega perto, sai daqui. Por quê? Porque era só mesmo algo para vir para destruir a sua identidade. E aí, né, Tamar como uma pétala de rosas, né? Uma pétala de rosa que era linda, ela era viçosa, ela era cheia de alegria, ela se despedaça, né? Ela se despedaça, e quando aquela porta se fecha, ali é como se fechasse um ciclo na vida de Tamar. É como se um ciclo se fechasse. É como se a alegria que ela tinha, aquela princesa alegre, aquela princesa virgem, aquela princesa que sonhava com casamento, que sonhava em ser feliz, que sonhava em ter sua família, tudo aquilo ali ficou na cama de Aminon, quando ele abusou da inocência da sua irmã. Como uma pétala de rosas machucada, Tamar, ela se deita naquela porta e todos os seus sonhos são despedaçados. E eu quero dizer para você que está aqui, talvez você como Tamar, eu quero dizer para você que o abuso, ele não tirou apenas a virgindade de Tamar, ele tirou os sonhos, ele tirou a sua identidade, ele tirou a sua dignidade, o poder andar e olhar, né, no rosto das pessoas. Ele tirou o seu lugar de filha, de princesa, daquela que era a alegria do rei, porque Tamar, ela era a filhinha do rei Davi.
Mas Davi, mesmo sendo um homem de guerra, um homem de oração, mesmo, né, com tudo que a gente conhece da história de Davi, ele tinha uma falha, ele tinha uma ferida paterna. Porque se você for ver na Bíblia, Davi, quando Samuel foi ungir, né, o escolhido de Deus, você veja que estava todos os filhos ali de Jessé, menos Davi. E Samuel até se engana e pensa, deve ser esse aqui que é alto, que é formoso, que está aqui, né? Mas Deus fala com o profeta e diz assim, olha, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E aí Deus fala com Samuel, tem mais filho? Pergunta para Jessé, tem mais filho? E aí Samuel pergunta, tem mais filho? E aí tá lá, a ferida paterna de Davi. Jessé diz, tem um que tá lá cuidando das ovelhas. Davi, ele sempre teve uma ferida paterna. E quando foi a vez dele de ser pai, por não ter essa ferida curada, mesmo sendo o homem que matou o gigante Golias, que enfrentou o gigante, tinha uma ferida paterna. E quando não foi curado, quando foi a vez dele de ser pai, veio as consequências, que foi essa questão de Tamar. E depois, se você continuar lendo a história, você vai ver que Davi, ele não tomou nenhuma atitude contra Aminon, mesmo Tamar sendo a sua princesinha, ele não fez nada. E quem teve que vingar a irmã foi Absalão. E ali veio, né, toda a revolta de Absalão contra o seu pai, Davi, por conta dessa situação. Uma situação onde o pai, ele se calou por conta da sua ferida paterna. E eu quero dizer para você o seguinte, a Bíblia, ela é perfeita porque ela conta essas histórias que talvez para você é algo assim que, não, isso daí a gente se vê só falar, né, no Cidade Alerta. Isso é história de jornal sensacionalista. E isso não vai ter na Bíblia, mas tem. A história de uma jovem, uma princesa, que por ter um coração bom, foi abusada pelo seu irmão, pelo seu meu irmão. Talvez você que está aqui nessa live hoje, você talvez foi abusada pelo seu pai. Talvez o seu pai, que era para ser alguém que deveria te proteger, te cuidar, te amar, zelar por você, tocou em você de forma errada. Talvez você que está aqui nessa live foi abusada por alguém que deveria te proteger, porque talvez você só era uma criança, uma menina pequena, mas tocaram em você de forma que te marcou até hoje. E até hoje você não sabe quem você é, você não sabe a sua identidade, você se perdeu no trauma e você não sabe mais como sair de lá. Talvez você é como Tamar, se perdeu no momento em que a porta se fechou, que só restou a dor. Talvez você está dessa forma. Talvez você não sofreu um abuso na infância, mas sofre todos os dias um abuso emocional, um abuso psicológico do teu cônjuge. E aí você pensa assim, eu não posso sair desse casamento, eu não posso sair dessa situação. E aí nisso você já se perdeu na sua essência e você não sabe mais quem você é, porque o abuso, ele não tira só uma parte, ele tira a sua identidade. E aí você segue uma vida se anulando. Segundo a psicanálise, né? Porque a gente está aqui fazendo uma live terapia e como eu sou pastora, psicanalista, terapeuta cristã, consteladora à luz da Bíblia e também tenho a nova medicina germânica como uma especialização,
eu não podia deixar aqui de falar o que um abuso causa na sua identidade quando você sofre um abuso. Segundo a psicanálise, falar sobre um trauma sexual, principalmente, ele afeta o seu ego, gerando em você angústias profundas. E esse trauma, ele aprisiona você. Ele aprisiona você muitas vezes em comportamentos repetitivos de culpa. Uma culpa inconsciente, muitas vezes você se culpa por ter sofrido aquele abuso. Você se culpa, é como se Tamar passasse o resto da vida se culpando e pensando assim, por que eu entrei naquele quarto? Por que eu respondi aquela mensagem? Por que eu respondi aquela ligação? Por que eu aceitei aquela bala? Por quê? Porque muitas vezes o trauma, ele causa em você a culpa inconsciente, a autossabotagem, as crises de ansiedade, de pânico. E o abuso, ele também traz com que você perca o seu valor. Você passa a achar que você não merece amor, que você não é digna. Eu atendo pessoas que dizem assim para mim, Paty, eu não gosto de ganhar presente, porque eu acho que eu não mereço. Então, assim, se alguém dá um presente, ela vai lá e diz, não precisa. Sabe? Ela tem aquela questão de não merecimento, ela acha que não merece que cantem parabéns, que dê presentes, que façam nada por ela. Porque ela tem uma raiz, uma ferida no abuso. Ela acha que não é digna, que não merece o amor. Muitas vezes, uma pessoa que passa pelo abuso, ela acaba trazendo para sua família, para o seu sistema familiar, a exclusão. Tamar, ela foi silenciada e ela foi excluída emocionalmente. Ela foi excluída do seu sistema familiar. Só Absalão cuidou de Tamar. Só Absalão estava ali para cuidar dela. Então o abuso, ele traz quebras no sistema familiar, porque ele traz vergonha, ele traz segredos, ele traz a inversão de papéis, porque aquela pessoa que era para cuidar e proteger é a que machuca, é a que traumatiza. E muitas vezes isso faz com que você carregue a dor o resto da vida. E tem pessoas que não podem falar sobre isso para ninguém. Só que eu quero dizer para você que está aqui, a cura acontece. A cura da sua alma acontece quando você traz à luz aquilo que ficou oculto. Aquilo que ficou oculto. E muitas vezes você não consegue reconhecer esse trauma. Muitas vezes você fica se perguntando, será que isso realmente aconteceu? Será que eu não inventei isso? Será que realmente aquele abuso, aquela cena, de fato aconteceu? Enquanto você não reconhece o trauma e não ressignifica essa experiência que você viveu, você passa a viver num ciclo de dor, num ciclo de sofrimento. E a terapia cristã, ela vem para tratar da sua identidade espiritual também. Porque você acha que o inimigo, ele não quer agir muitas vezes na sua identidade? Tudo que o inimigo quer é matar, roubar e destruir quem você é em Deus. E quando ele permite que o abuso, quando ele usa o abuso contra você, é porque ele quer roubar a sua essência. Ele quer roubar o teu propósito, a tua identidade. Agora, quando você vem para Cristo, quando você usa aquilo que o Senhor deixou para você como recurso, a restauração, a cura.
E você pode ver, a Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão, o inimigo, o diabo, ele vem somente para matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer fazer muitas vezes quando ele toca em você, quando ele usa alguém ferido para tocar em você, e aí você sofre o abuso emocional, físico e espiritual, para calar a voz que existe dentro de você. Porque eu quero dizer algo para você. Alguém que perde a sua identidade, alguém que perde a sua essência, se cala. E não coloca a sua voz no mundo. Não coloca a sua voz para ser cura para outras mulheres. Você não é aquilo que te fizeram. Jesus, ele viu várias mulheres quebradas, que ele tocou, curou e restaurou a história delas, a identidade delas. Nós vamos agora para um final de semana de feriadão por conta da Páscoa. Por conta que um dia Jesus, lá naquela cruz, ele trocou a vergonha que você carrega. Ele trocou a dor que você carrega pela cura, a vergonha pela honra, o não saber quem é, o que fazer, para onde vai, pela identidade curada e firmada nele. Jesus fez isso por você, para curar a tua identidade espiritual. E é possível você acessar lugares de cura, tanto no emocional, quanto no espiritual, quanto no seu corpo. E eu tô aqui dizendo isso para você, porque não é porque você foi ferida, machucada, violada, abusada como Tamar, que você precisa ser uma mulher que vive ferida. Porque Deus, ele não muda só a tua história, mas ele muda você dentro dessa história. Ele quer te fazer uma filha erguida, curada, com a sua identidade firmada, para que você viva a sua verdadeira essência, para que você se torne uma princesa amada do Pai. E eu tô falando tudo isso aqui para você, não só porque eu li na Bíblia a história de Tamar e mexeu comigo. Não é só por isso. Não é só porque eu atendo mulheres que já passaram por isso, porque eu me comovo com a história delas. Não. É porque eu também, quando criança, já passei pelo abuso. Eu sei o que é você entrar num quarto para tentar ajudar alguém e esse alguém abusar de você. Eu sei o que é, muitas vezes, você pensar assim, não, mas o meu pai vai chegar para me socorrer. A minha mãe vai chegar para me salvar. E não chegar ninguém, porque ninguém sabia o que se passava. Então, isso que eu estou falando aqui para você, é porque o inimigo da nossa alma, ele sabia exatamente aonde o Senhor queria me levar. Ele sabia exatamente aquilo que o Senhor queria fazer através da minha vida. Então, o que ele fez? Lá por volta dos meus 3, 4 anos, ele quis roubar a minha identidade. Para que hoje eu não estivesse aqui falando para você que está aí do outro lado, que existe sim um lugar de cura da sua alma. Se você foi abusado, tanto física, no corpo, quanto no seu emocional, na sua mente, na sua alma, ou no seu espiritual, eu estou aqui hoje, nessa noite, para dizer para você que há cura na sua alma. Mas a cura, ela acontece quando nós nos permitimos falar sobre aquilo que nos feriu. Contar, abrir o nosso coração. Eu estou aqui hoje, eu poderia vir aqui e usar apenas as experiências das pessoas que eu atendo, ou até mesmo só falar da história de Tamar, mas eu sou alguém que gosto de ser verdadeira. E se tem algo que
eu acredito muito é que aonde a gente foi ferido, ali nasce o nosso chamado e o nosso ministério. E eu estava essa semana ainda estudando algumas questões e comecei ali a me colocar nos estudos de caso, né? Coloquei a minha história, tudo que eu já passei. E ali eu vi que tudo começou por conta da identidade. Por isso que hoje eu me levanto como uma voz para falar para outras mulheres que você pode ser curada na sua identidade e viver a sua verdadeira essência. Porque tudo começou lá naquele abuso, quando eu tinha os 3 anos de idade. O inimigo, ele quer roubar você de você. Ele quer matar a sua essência, ele quer destruir o seu futuro. Mas se você está aqui nessa live hoje, é porque há um propósito de Deus de você estar aqui, de você estar aqui assistindo ao vivo, ou você que vai assistir depois. Deus, ele quer tocar em você, não da forma que tocaram. Ele quer tocar em você para trazer cura, para trazer restauração. E eu quero compartilhar com vocês, eu gosto muito desse livro aqui, ó, Mulher, Tu Estás Livre, do Bispo T.D. Jakes. Esse livro, ele fala, curando as feridas do passado. Eu li esse livro em 2011, no início de 2011, em maio de 2011. E esse livro, ele é muito específico naquilo que ele vai falar. E ele tem todo um capítulo falando sobre Tamar, falando sobre essa menina, essa princesa, filha do rei, que foi enganada. Então, eu quero ler para você um trecho desse livro, que eu acho muito forte, né? Ele aqui fala que ele existe, né? Várias formas de você se tornar uma vítima de um abuso. Há vários tipos de estrupos. Existe o emocional, o espiritual e o físico. E nós podemos ser vitimizados de muitas formas, porque o abuso, ele significa uso anormal. É terrível fazer mau uso ou abusar de alguém. E muitas mulheres se sentem culpadas sobre coisas das quais elas não têm controle. Sentem-se culpadas por terem sido vitimizadas. Muitas vezes a sua intenção original era ajudar alguém, mas nesse processo você acaba sofrendo danos. Tamar deve ter sido uma delas. Tamar, ainda virgem, era filha do rei, era uma boa moça, não desejava fazer nada imoral. E é surpreendente que o próprio irmão tivesse tanto desejo por ela, a ponto de destruir a vida da moça. Ele achava que estava apaixonado, no entanto, isso não era amor, era cobiça. Ele desejava sua irmã tão intensamente que perdeu o apetite, deixou de se alimentar. Ele visivelmente havia sido dominado pela paixão. Amor é uma força de doação, ao passo que cobiça é uma compulsão egoísta, centrada na gratificação pessoal. Aminon retrata quanto o inimigo quer violar os filhos de Deus. Ele está planejando e tramando a destruição. Ele olha para você com olhos devassos de paixão e cobiça. Sim, essa é a razão pela qual Jesus morreu na cruz por nós. Então eu quero convidar você que está aqui comigo. A Gisele vai para o ensaio, né? Depois termina de assistir a live, Gi, tá? Eu quero dizer para você que está aqui com a gente até agora, nessa segunda-feira, né? Eu quero dizer para você que é possível você encontrar cura, mesmo quando você está ferida. É possível
que o Senhor ele venha e levante você e dê um novo nome para você e faça com que você se torne livre, livre. E eu quero te convidar, daqui a pouquinho nós vamos fazer aqui uma meditação guiada, um momento de cura, mesmo você estando aí na sua casa, um momento de cura, aonde você vai olhar para aquilo que te feriu, para aquilo que você entendeu que foi um abuso, e nós vamos ter esse momento de cura, cura na sua alma, cura na sua identidade. Mas eu também quero te fazer um convite. Nós vamos começar um grupo, né? Como se fosse um clube do livro, inspirado nesse livro aqui, Mulher, Tu Estás Livre, aonde a gente vai ter uma jornada de cura da sua identidade em Deus. Então ele vai ter momentos de profundidade, momentos aonde a gente vai ter ali um momento terapêutico também. Serão encontros uma vez por semana. E a gente vai se encontrar, né, via o Meet ou o Zoom. E a gente vai ter ali as videochamadas uma vez por semana, onde a gente vai estar conversando sobre o livro, lendo capítulos do livro, porque esse livro é muito bom. E ele vai realmente falar sobre áreas e sobre várias mulheres da Bíblia que perderam a sua identidade. Nós vamos ter um grupo no WhatsApp com interações semanais, onde a gente vai estar ali trocando experiências e falando sobre o livro. Vamos ter áudios de meditações guiadas, né, para você que estiver participando do grupo. Então será um grupo que vai durar 2 meses, né? Então será 8 encontros durante esses meses e eu tenho certeza que você vai ser tocada. Então, assim, esse grupo é uma forma de nós cuidarmos umas das outras com leveza, com fé, com propósito. É mais do que a leitura de um livro, é um espaço de cura da sua identidade. E é por isso que a gente está aqui oferecendo isso com um valor simbólico, tá? É baratinho mesmo. E você pode, até mesmo para participar, pagar como você paga o Netflix, sem comer aí o seu saldo, né, do cartão, por exemplo. É recorrente, né? E aí você pagou um mês, se você quiser renovar o outro, você renova. E vai ser menos que um lanche, tá? Mas é para você que realmente quer participar. Você que realmente quer ter um encontro eterno de cura da sua alma. Para moldar você de volta. Para que você volte à essência. Nós temos o atendimento terapêutico online, nós temos o desafio da identidade curada, mas eu estou convidando você que quer estar comigo numa jornada de cura, tá? Da sua identidade, com encontro semanal, uma vez por semana, uma sala só nossa no Meet. Não vai ser live, vai ser uma sala onde você pode também falar se quiser. E a gente vai estar lendo, tá? Esse livro aqui vai ser um clube de leitura do livro. Mulher, tu estás livre. Se você quer, diz assim, Paty, eu quero fazer parte desse clube do livro, né? Eu quero fazer parte dessa leitura. Eu vou deixar aqui, ó, o meu WhatsApp. Tá aqui ele, né? Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o comentário. Pronto, fixei o comentário. Esse é o meu WhatsApp, você pode me chamar no WhatsApp, ou se quiser pode chamar no direct, né? O WhatsApp, se você tá assistindo o replay, né, dessa live terapia, é 49 988 21 11 68. DDD 49 988 21 11 68. Ou se você quiser chamar no direct também pode chamar. Nós queremos levar esse momento de cura, de transformação, de restauração para muitas mulheres. E talvez você diz assim, Paty, eu gostei
mas eu não preciso, né? Mas eu trabalho com mulheres. Se você trabalha com mulheres, se você é um colega terapeuta, uma colega psicanalista, consteladora, participe também, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, tá bom? Agora eu te convido para que você encontre aí na sua casa um lugar onde você possa fazer comigo essa meditação guiada. Eu convido vocês a entrar comigo nesse lugar de cura, nesse momento. Então, procure um lugar aí onde você possa ficar mais tranquila, talvez aonde você possa sentar, né, onde não tenha ninguém. Talvez você está assistindo a live terapia no quarto, vai para a sala, ou tá na cozinha, vai pro quarto, né? Vê aí um lugar onde você possa ficar mais à vontade, tá? E eu vou pedir para que você feche os teus olhos, senta assim bem tranquila, né? Senta numa posição confortável, fecha os olhos e respira fundo. Eu vou botar aqui um louvor e eu quero que você respire fundo, respire profundamente e comece a preocupação da sua mente. Começa nesse momento a relaxar os seus pés, a relaxar o seu corpo, a relaxar suas pernas, a relaxar a sua coluna, a sua lombar. Com seus olhos fechados, você vai respirar fundo, respira fundo. Existe um lugar de cura, existe um lugar de restauração para você nessa noite. Ele está acessível a você. Respira fundo e quanto mais você respira, mais você vai sentindo o teu corpo relaxar. E eu quero te guiar nesse momento a esse lugar de cura. Eu quero que você comece a caminhar e imaginar-se caminhando num lugar muito bonito. Talvez um lugar que você conhece, um lugar que você talvez cresceu, o lugar da tua infância, um lugar que representa para você aconchego, cuidado. Eu quero que você, juntamente comigo nessa noite, você está nesse lugar e de repente você entra no Palácio de Aminon. E no Palácio de Aminon você começa a ver que ali estava a sua irmã Tamar, linda, com a sua túnica colorida que representava a sua identidade, a sua alegria, a sua virgindade. Mas naquele momento, ela foi convidada por Aminon a entrar naquele quarto. E você tá ali, e você tá vendo essa cena. E você já sabe o fim dessa história. Aminon, ele era perverso. Ele violentou brutalmente a sua irmã Tamar. Aminon, ele destruiu o seu futuro, ele destruiu o seu destino. Aminon, ele golpeou a autoestima de Tamar. Ele acabou com a integridade daquela jovem. Ele quebrou a feminilidade da sua irmã. Como se fosse um graveto posto sobre os seus pés, ele assinou ali o seu caráter. Tamar, quando entrou naquele quarto, era uma virgem com um futuro pela frente. Mas quando saiu de lá, não passava de uma massa de dor que sangrava, tremia e chorava. Essa é uma das histórias mais tristes da Bíblia que você está vendo, que revela o que as pessoas podem fazer às outras se não tiverem Deus. Quando Aminon e Tamar
ficaram sozinhos, ele a destruiu. Com seus olhos fechados, respira fundo. E você está vendo essa cena. O corpo de Tamar pode ter sobrevivido, mas a sua feminilidade foi aniquilada. Ela sentiu que jamais seria a mulher que poderia ser por causa do que aconteceu. Você talvez já passou por uma experiência que transformou você para sempre. Algo que talvez você experimentou e que, de alguma maneira, transformou você em uma sobrevivente, em uma palmeira, em uma Tamar. Algo que te impediu que as coisas voltassem a ser como eram antes. Talvez você que está vendo essa cena, visualizando Tamar e Amnon, agora você não é mais apenas uma espectadora. Talvez você se lembre do que aconteceu com você no passado. Talvez desde que isso aconteceu com você, você tenha passado todos os dias encurvada, sem se endireitar de maneira alguma. Você grita, você canta, você salta. No entanto, quando ninguém está te olhando, quando todos vão embora, quando as luzes se apagam, você ainda é aquela dor que treme, aquela massa que chora, que sangra. Porque assim como Tamar, você também foi abusada, encurvada. Você também foi aleijada. Talvez você que está nesse momento visualizando a dor de Tamar, você também foi abusada. E você está nessa live e você está visualizando Tamar, você está visualizando a dor de Tamar, mas você também consegue se ver. Talvez você esteja na igreja, mas você ainda enfrente problemas, porque as pessoas elas se movem ao seu redor. Você até sorri para elas, você até as entretém. É divertido muitas vezes estar na tua presença, mas todavia, ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe, porque você não consegue falar sobre isso. Feche os teus olhos, respire fundo. Você não consegue contar para ninguém o que aconteceu. A Bíblia diz que Tamar sofria, e a pior parte de tudo foi que Amnon, depois de abusar da sua irmã, não a quis mais. Talvez você também, depois do abuso, não te quiseram mais. Você sofreu porque estragaram a sua vida, destruíram o seu futuro, tudo aquilo que você se orgulhava. E você perdeu a sua identidade. Amnon assassinou o futuro de Tamar e acabou com as suas perspectivas e a transformou aquele semblante alegre numa jovem triste. E mesmo que Tamar dissesse, não há razão, Amnon, para que você faça isso comigo, porém ele não deu ouvidos para ela. Quando as mulheres se sentem indesejadas, isso destrói o seu senso de estima. Você pode ter enfrentado divórcios, tragédias, relacionamentos adúlteros e acabar se sentindo indesejada. Você não consegue expressar esse tipo de coisa, não consegue pular para a próxima etapa. Isso fere algo no seu íntimo. Isso fere você na sua essência. E você não consegue mais se relacionar com as pessoas. Quando Amnon rejeitou Tamar, após abusá-la, ela implorou para que ele não a desprezasse. Tamar lutava pela sua última fibra de esperança.
a sua feminilidade, a sua identidade. No entanto, Aminon chamou um servo que a expulsou daquele quarto. Talvez você não consiga esquecer isso, que você também passou. E você vive repetindo a cena, repetindo e voltando para aquele trauma. E talvez você até conhece Jesus, mas você não consegue sair dessa prisão. E eu quero dizer para você nessa noite, eu quero que você respire fundo nesse momento. Respire fundo. Eu quero dizer para você que diferente do teu pai que não estava lá, que diferente da tua mãe que não estava lá, que diferente das pessoas que você confiava que não estavam lá, que poderiam ter te resgatado, te salvado e te protegido e te tirado daquele lugar, existia um pai no céu que cuidava de você. Que diferente de Davi que não salvou Tamar, existia um Deus no céu que cuidava de Tamar. Deus sabe que o Aminon da sua vida, ele não ama você. Ele só quer abusar de você. O servo de Aminon pegou Tamar, abriu a porta e jogou a mulher vitimizada para fora. Enquanto ela se deitava no chão, do lado de fora daquele quarto, Aminon ordenou ao servo: fecha a porta. Quando você fica preso, o que você faz? Em um estado transitório em que você não está dentro, mas você também não está fora. Quando você está deitada à porta, destruída, perturbada, tremendo, intimidada. A Bíblia diz que Tamar chorou. O que você faz quando você não sabe o que fazer? Quando você fica cheia de pesar, de dor, tomada pelas experiências, amedrontada e se sente incapaz de buscar alívio? Tamar ficou no chão e chorou. Tamar tinha apenas uma túnica, um manto de muitas cores, o símbolo da sua identidade, da sua virgindade, do seu futuro. Algum dia ela daria esse manto ao seu marido. No entanto, ela ficou sentada ali e rasgou a sua identidade. E ao fazer isso, ela quis dizer: eu não tenho futuro. Talvez você também já disse isso. Eu não tenho futuro. Ele não violou apenas o meu corpo, ele roubou o meu futuro, ele roubou a minha estima, o meu valor, a minha identidade. Muitas mulheres que foram roubadas e abusadas física, emocional e espiritualmente sobrevivem. Contudo, elas deixaram uma parte da sua existência, da sua autoestima, deixaram a sua identidade na cama de Aminon. Talvez você deixou quem você era, a sua verdadeira essência lá naquele quarto, naquele cantinho escuro, aonde te aprisionaram, aonde até hoje você vive presa. E você perdeu um mapa que indicava o seu lugar de volta à sua essência. Mas nessa noite o Senhor te entrega o mapa para que você volte à sua verdadeira identidade, para que você volte à sua verdadeira essência. E Ele te pega pela mão, você pode ver, e Ele te conduz a um lugar de cura. Há um chamado do Espírito para você, mulher que foi ferida. O Senhor, Ele diz para você nessa noite: eu quero você. Independente de quantos homens, como Aminon, tenham dito: eu não quero você. O seu pai, Ele diz: eu quero você. Eu vi você encurvada. Eu vi você sendo expulsa daquele quarto. Eu vi você sendo tocada na sua feminilidade. Eu vi quando roubaram a tua identidade.
E ele diz, mesmo assim, eu quero você. O Senhor, ele quer você, porque você é amada, você é filha, você é princesa de um rei. E ele te enxerga nessa noite. Ele diz para você, eu quero você, eu vi as consequências do que aconteceu com você, eu vi o seu pior momento. E ainda assim ele diz, eu quero você. Deus não mudou de ideia. E ele diz para você, ele te ama com um amor eterno. Ele não te rejeita. Ele quer você. Que você possa ouvir nessa noite a voz do teu Pai, do teu Rei, do teu amado, te devolvendo a tua túnica e te dando roupas novas. Te dando roupas novas e um lugar na mesa do Rei. Você não vai precisar se esconder na casa de Absalão, porque é um lugar na mesa do Rei, na mesa do teu Pai, para você. E nessa noite, Ele devolve a sua identidade. Você pode ser a sua verdadeira essência. Respira fundo nesse momento e receba um novo nome, receba roupas novas, receba aquilo que o Pai, Ele tem para você, porque Ele não te rejeita. Ah, Senhor, eu sabia, Pai, que aquilo que o Senhor ia fazer nessa live era poderoso, Deus. Ah, Jesus, que haja cura, cura, Senhor, cura, Pai, na identidade, que essa mulher ela possa voltar naquele lugar e pegar de volta a sua verdadeira essência e identidade, Deus. Ah, Deus, porque o Senhor é aquele que nos leva a esse lugar de cura, de intimidade contigo, Pai. Ah, Deus, que haja cura. Tu és o nosso Pai que nos resgata e que nos traz de volta. Ah, Senhor, obrigado. Você que está aqui comigo, você que fez essa meditação guiada. Repita assim comigo, Senhor. Obrigado porque o Senhor estava lá. Porque o Senhor me enxergou. E o Senhor está me dando a chance, a oportunidade de ser curada por completo, Senhor. Eu quero trocar a vergonha pela honra. Eu quero trocar, Senhor, o não saber quem eu sou pela minha identidade curada e firmada no Senhor, ó Deus. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio, Deus, que o Senhor liberou nessa noite cura a cada pessoa que estava aqui, Pai. E quem vai assistir depois também. A cura na sua identidade, mesmo depois do abuso. Talvez existem pessoas aqui nessa live que se sentem culpadas por nunca ter feito nada. Por nunca ter feito nada. Talvez foi a tua filha, o teu filho, os teus netos que sofreram abuso e você nunca fez nada. A cura para você também. O Senhor libera uma cura para você nessa noite, que talvez foi o abusador físico, espiritual ou emocional de alguém. A cura para você também. Respira fundo nesse momento e receba a cura que vem do alto. Em nome de Jesus. Não tem como nós fazermos uma live terapia, aonde a gente fala de cura da identidade, aonde a gente fala aquilo que o abuso faz, que ele destrói a identidade de alguém, sem nos derramar na presença de Deus, porque eu compartilhei aqui com vocês um pouco da minha história, aquilo que eu já passei, né? O abuso
que eu sofri. Mas se tem algo que eu aprendi em Deus, foi que Ele cura a nossa identidade. E Ele me trouxe aqui para dizer para você que há cura para a sua identidade também. E se tem algo que eu aprendi nisso tudo, foi que intimidade com Deus é algo que nos reposiciona e nos coloca no nosso lugar de filha. Quem me acompanha aqui há algum tempo, ou quem já ouviu as minhas mensagens no YouTube, né, as minhas pregações, sabe que se tem algo que eu sempre falo, repito e falo, quarto secreto, intimidade. Se no quarto você foi violada, abusada, destruída, é no quarto da intimidade que você vai ser curada. Então, não existe outro lugar e não tem como nós fazermos aqui uma live sem haver um derramar do Senhor. E eu quero encerrar essa live convidando você a participar desse grupo terapêutico, grupo do livro, né? O Clube do Livro, aonde a gente vai estudar esse livro aqui, Mulher, Tu Estás Livre, curando as feridas do passado. E aqui, para nós encerrar, eu quero ler um trecho do livro novamente, que diz assim: não pode haver melhor primeiro passo em direção à libertação que encontrar um conselheiro com quem compartilhar o seu passado. A seguir, saia do esconderijo. Obviamente, é preciso tomar algum cuidado. Não se espera que alguém revele detalhes de sua vida pessoal a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Entretanto, se você buscar a orientação de Deus e a ajuda de uma escuta terapêutica confiável, você poderá encontrar alguém que ajudará a trabalhar em meio à dor e ao sofrimento o seu passado vitimizado. A igreja é um corpo, ninguém opera de forma independente do outro, somos chamados a caminhar juntos e, portanto, podemos ajudar e edificar uns aos outros, carregando parte do fardo que oprime nossas irmãs. Tamar foi brutalmente vitimizada, mas mesmo assim sobreviveu, porque há esperança para a vítima. Se você for uma vítima, não precisa sentir-se fraca se tiver Jesus. O poder do nosso Salvador é suficiente para operar as mudanças e a libertação. E Ele está te chamando para que, por meio da obra do Espírito, você seja libertada. A igreja é um corpo. E nós podemos também, através da escuta terapêutica, encontrar esse lugar de segurança para que você possa se abrir e falar da dor, e se libertar e se liberar dessa prisão. É uma prisão que você se perdeu nisso, mas o Senhor, Ele quer que você receba a cura. Então eu reforço aqui o convite. O nosso grupo terapêutico terá encontros semanais durante 2 meses, aonde nós vamos ler o livro Mulher, Tu Estás Livre, para que haja cura na tua identidade. Talvez você sofreu abuso, talvez você vive encurvada, talvez você foi vítima, talvez você teve relacionamentos que você se envergonha e você se perdeu nisso tudo. Mas há cura, tá? Se você quer participar, serão encontros online. O valor é um preço simbólico, tá? Você vai poder pagar como assinatura recorrente no cartão e eu tenho certeza, será bênção. Vem, convida as amigas para participar do nosso grupo de leitura do livro Mulher, Tu Estás Livre, tá certo? Se você diz assim, Paty, eu trabalho com mulheres, atendo mulheres, tenho um ministério de mulheres na minha igreja, sou terapeuta também, sou psicanalista, quero participar, você vai ser muito bem-vinda, porque nós vamos ter material, PDF, para você também estar trabalhando, compartilhando, né? Vamos ter o grupo do WhatsApp com áudios semanais ali também, de vivência, de meditação guiada. Eu tenho certeza que será um tempo de cura e restauração, tá certo? Deus abençoe você, sua casa, sua família. E não se esqueça, toda segunda-feira, 19 horas, live terapia, aqui no nosso Instagram,
tá certo? Nós temos também atendimento online, tá? Nós atendemos mulheres de vários lugares do Brasil e fora do Brasil também. Então, se você quer, Paty, eu quero passar pelo processo terapêutico, só eu e você, eu não quero outras pessoas junto, né? Tá aqui o meu WhatsApp, 49988 211168, ou chama no direct. Se essa live te abençoou de alguma forma, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E nós voltamos segunda-feira que vem com mais uma live terapia, às 19 horas. Acompanhe os stories, porque sempre tem caixinha de pergunta, você no Divã com a Paty. Deus abençoe.